A sarça ardente. A experiência de Moisés com Deus na sarça ardente, ocorrida no Monte Horebe, também chamado de Sinai, é um dos encontros mais profundos e transformadores de toda a Bíblia. Ela marca o momento em que Deus se revela de forma direta, pessoal e missionária, chamando um homem comum para cumprir um propósito extraordinário. Após fugir do Egito por ter matado um egípcio, Moisés viveu por cerca de 40 anos em Midian, longe dos palácios e do poder. Tornou-se pastor de ovelhas de seu sogro Jetro, levando uma vida simples e silenciosa no deserto. Aquele que fora criado como príncipe agora era um homem quebrantado, moldado pela solidão e pelo tempo. Foi nesse cenário de anonimato que Deus decidiu se revelar. Enquanto conduzia o rebanho pelo deserto, Moisés chegou ao Monte Horebe, chamado de o Monte de Deus. Ali, seus olhos foram atraídos por uma visão incomum. Uma sarça ardia em chamas, mas não se consumia. A curiosidade levou Moisés a se aproximar e então ouviu seu nome sendo chamado: Moisés, Moisés. Ao responder, Deus ordenou que ele tirasse as sandálias dos pés, pois o lugar onde estava era terra santa. A presença divina transformava um espaço comum em um lugar sagrado. Deus então se revelou como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, reafirmando sua fidelidade às promessas feitas aos patriarcas. Ele declarou que havia visto o sofrimento do povo de Israel no Egito, ouvido seu clamor e decidido agir para libertá-los da escravidão. Moisés não estava apenas diante de um Deus que observa, mas de um Deus que intervém na história. Nesse momento, o chamado se torna pessoal e desafiador. Moisés seria o instrumento escolhido para libertar Israel. Surpreso e inseguro, ele questiona sua capacidade, sua autoridade e até mesmo a receptividade do povo. Moisés expressa suas limitações, revelando medo e senso de inadequação. Contudo, Deus responde com uma promessa central: Eu estarei contigo. A missão não dependia da força de Moisés, mas da presença de Deus. Quando Moisés pergunta qual é o nome daquele que o envia, Deus revela algo ainda mais profundo: Eu sou o que sou. Com isso, Deus se apresenta como o eterno, autoexistente e imutável, aquele que não depende de nada nem de ninguém. Esse nome revelava que o libertador de Israel não seria apenas um homem, mas o próprio Deus agindo por meio dele. Deus ainda concede sinais para confirmar sua autoridade: o cajado que se transforma em serpente, a mão que fica leprosa e depois é restaurada, mostrando que o poder divino superava qualquer força humana ou egípcia. Mesmo assim, Moisés hesita, alegando dificuldade na fala. Deus então afirma ser o criador da boca humana e promete enviar Arão como auxiliar, demonstrando sua paciência e graça diante da fragilidade humana. A sarça que ardia sem se consumir simboliza a presença santa de Deus que não destrói, mas transforma. Representa também o povo de Israel oprimido, porém preservado pelo cuidado divino. O fogo revela a santidade, o poder e a purificação, enquanto a sarça revela a humildade do instrumento escolhido por Deus. Essa experiência marca a transição definitiva de Moisés, de pastor desconhecido a servo e libertador do povo de Deus. No Horebe, Deus não apenas chamou Moisés, mas revelou seu caráter, sua compaixão e seu propósito redentor. A história da sarça ardente nos ensina que Deus se revela no cotidiano, chama pessoas imperfeitas e capacita aqueles que Ele escolhe. O encontro no Monte Horebe mostra que quando Deus chama, Ele também sustenta e que a presença do Eu Sou é suficiente para enfrentar qualquer missão.